Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto denominado aspectos de uma pessoa que agrada a Deus. Um texto baseado na palavra sagrada do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 ao 9. Muitos pastores e pregadores, eles creem que o propósito da pregação é simplesmente explicar a Bíblia ou interpretar um texto ou mesmo ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus. Mas isso é muito pouco. É pouco para entendermos o verdadeiro sentido da pregação. O verdadeiro sentido da pregação é ajudar as pessoas, ajudar a elas se tornarem como Cristo Jesus. Então não tem nada de trazer conhecimento, apesar que conhecimento é importante, mas a pregação tem uma finalidade de fazer com que as pessoas se tornem semelhantes a Cristo. Para nos tornarmos semelhantes a Cristo, é fundamental agradar ao Pai, a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Os versículos que nós lemos nessa noite, ele nos leva a meditar. Meditar como nós podemos ser agradáveis a Deus. Vamos então falar nessa noite sobre alguns fundamentos da vida de uma pessoa, da minha, da tua, da nossa vida, de quem nosso Deus, nosso Pai Celestial, se agrada. O primeiro fundamento é ser capturado por Deus. É ser capturado por Deus. Deus se agrada do homem que deixa ser capturado. Capturado por ele, logicamente. Daqueles que se tornam cativos do seu reino, do reino de Deus. O Deus da fé cristã é um Deus que se dá a conhecer. Ele tem utilizado de inúmeras maneiras para se tornar conhecido do ser humano. Porque ele quer ser conhecido do mundo de todo ser humano. A própria criação, as Escrituras, a vinda de Cristo a essa terra. E ele veio como um ser humano. O testemunho da igreja. Essas são os principais métodos, principais fontes de que Deus se usa, meios para ele se auto-revelar, para fazer a sua revelação. Deus revela o seu caráter na Bíblia. Nós podemos experimentar o seu amor através de Cristo Jesus. Nós podemos sentir o poder dele na igreja.
Mas infelizmente, irmãos, a maior parte dos seres humanos não conhece. E esses que não o conhecem, ele não, ele não faz parte da realidade. Deus não faz parte da realidade deles. Ou seja, Deus não é importante para essas pessoas. Ele não é importante nas decisões dessas pessoas, quanto ao presente e ao futuro, quanto aos negócios, quanto à família, trabalho, educação, enfim. Em nenhum setor da vida dessas pessoas, Deus está incluído. Como você pode incluir Deus em sua vida se você não conhece Ele? Mas mesmo assim, Ele continua querendo capturar essas pessoas. Ele quer capturar essas pessoas para o seu reino. Ele quer salvá-las do mundo. Ele quer salvá-las delas mesmas. Ela quer salvar essas pessoas de inimigos externos. Mas para que isso aconteça, é fundamental, é necessário que todos, nós todos, e principalmente os incrédulos, tenham conhecimento da pessoa de Deus. Dando crédito à sua palavra para poderem ser capturados pela graça e pela misericórdia de Deus. Essa é a missão do cristão. Fazer que os incrédulos, esses que estão afastados de Deus, possam conhecer a palavra dele. E também poder ser salvos. O segundo fundamento é que a palavra de Deus está inscrita no nosso coração. Nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Porque nós, cristãos que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos o corpo de Cristo. Muitos ainda dormem. Dormem porque não compreenderam essa verdade. Por isso Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Sim. E junto ao corpo de Cristo também foram pregados os nossos pecados. Foram pregadas as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Portanto, é preciso acreditar com fé que Ele trocou de lugar com a gente, conosco, para que a gente pudesse ter essa vida. Com isso Ele nos fez vitoriosos.
E é por isso que hoje nós podemos ser tudo que a Bíblia revela que podemos ser e também ter. O pacto de Deus e todas as promessas por ele feitas foram feitas para Cristo Jesus. E nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Portanto, acreditar que somos o corpo de Cristo faz nossa todas essas promessas. Se Cristo recebeu as promessas e nós somos corpo, então essas promessas são para nós também. Essa convicção tem que ser brotada do nosso coração. É com o coração que o homem crê na justiça. O homem é aquilo que ele faz no coração. Não é aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem, mas é aquilo que ele faz, que ele traz dentro do seu coração. Por isso disse: se puderes crer de coração e não duvidares, então terás o que pedires. Olha que maravilha! Se nós pudermos crer de todo o coração e não duvidar, então teremos tudo aquilo que nós pedirmos. Deus quer a nossa felicidade, a minha, a tua, a nossa felicidade. Mas acima de tudo Ele quer a nossa salvação. É preciso crer na palavra. Presenciar os efeitos em nossa vida. Presenciar os efeitos na vida daqueles que estão à nossa volta. Daqueles que conosco formam a noiva de Cristo. E assim a gente pode ter certeza que o caminho escolhido por nós é o caminho verdadeiro. Um caminho que vai nos conduzir à salvação eterna. Não são minhas palavras, não. São palavras descritas no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Então, aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador é um primeiro passo. Primeiro passo para a eternidade. Todavia, demonstrar amor ao Criador é aceitar o ensinamento e seguir o caminho. Um caminho que nos foi ensinado. Por quem? Por Cristo Jesus. Uma vez receptivo, o nosso coração, com toda certeza, recebendo essa palavra de vida eterna, vem a ação do Espírito Santo. Quando nós recebemos a palavra, o Espírito Santo começa a agir. E vai agir sobre nós. Ele vai agir como uma água que nos lava e purifica. Ele vai mudar o nosso caminhar. Ele vai nos separar desse mundo. Não que nós vamos sair do mundo, mas nós vamos agir de maneira diferente daquela que o mundo age.
Portanto, irmãos, cabe a nós somente decidir. A decisão é minha, é tua. Qual o caminho que nós vamos seguir? A decisão é de cada um em separado. Qual o caminho que eu quero seguir? Um caminho ao lado com o mundo e tudo que o mundo pode nos oferecer? Ou procurar um caminho mostrado pela palavra de Deus e guardá-la em nosso coração, como cartas a ser lidas diariamente, cartas que revelam as coisas espirituais, que nos alimenta e nos ensina o caminho para a eternidade com Deus. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E só existem dois caminhos. Um que leva a Deus e outro que leva à perdição. O terceiro fundamento, nós devemos ser o reflexo da glória de Deus. Reflexo da glória de Deus. Então somos espelhos. Espelhos usados por Deus para refletir a sua glória ao mundo em nosso redor. Espelhos para refletir a glória de Deus para um mundo perdido em toda a nossa volta. Para que a glória de Deus seja refletida por nós, como um espelho. É necessário, irmãos, que nosso rosto esteja descoberto. Isso quer dizer que o espelho não fornecerá nenhuma imagem se ele estiver coberto. Você pega o espelho, coloca um lençol em cima dele, ele não reflete imagem nenhuma. Então nosso rosto, nosso corpo deve estar descoberto. Estar descoberto para que da mesma forma a gente possa refletir a glória de Deus para as pessoas à nossa volta. Uma coisa é certa. Através de Cristo Jesus e de sua morte no Calvário, o véu que separava o Santo dos Santos, ele foi aberto, foi rasgado de alto a baixo. Esse véu representa a separação que existia entre o homem e Deus. Mas com Cristo Jesus, ele foi rasgado. E se ele foi rasgado, nós estamos descobertos. Para que a glória de Deus possa ser refletida através de nós. O acesso que antes não existia, agora existe. Nós temos acesso à presença de Deus. Esse acesso foi garantido por Cristo Jesus para nós. Com a sua ressurreição,
Ele garantiu esse acesso. E nós então podemos novamente usufruir dessa comunhão que nós tínhamos perdido. Mas uma coisa é certa, irmãos. Embora o espelho que somos nós esteja descoberto, muitas vezes o espelho não reproduz imagem. Ou quando as produz, não tem nitidez, porque o espelho está sujo. Nós somos o espelho. Da mesma forma, para que a gente possa refletir a glória de Deus, é preciso que estejamos limpos. Sujos, ninguém vai refletir nada. E quando falo que estamos sujos, não é por falta de banho. É que os nossos pecados, ele tem o poder de encobrir o rosto de nosso Deus. E as nossas iniquidades nos separam do Senhor. E como consequência, nós não podemos refletir a sua glória. Portanto, se é desejo do nosso coração refletir a glória de Deus, com todo o brilho, com toda a nitidez, com toda a perfeição, é necessário buscar diariamente. Sim, buscar diariamente a santificação, purificando nossa vida através de confissão dos nossos pecados, porque somos pecadores, na certeza de que Deus é fiel, Deus é justo, e Ele pode nos perdoar e purificar de toda e qualquer injustiça. Mesmo descoberto e limpo, o espelho muitas vezes é incapaz de refletir determinadas imagens. Pois ele só é capaz de refletir o objeto para o qual ele se direciona. Se você colocar um objeto atrás do espelho, ele não vai refletir. Não é diferente do cristão. O cristão mesmo limpo e descoberto ainda corre o risco de não refletir a glória de Deus, se ele não estiver em sintonia com o nosso Deus, com o Senhor dos Exércitos. Então não basta estar limpo, não basta estar puro, tem que estar em sintonia, tem que estar ligado a Deus, ligado a Cristo Jesus. Portanto, é necessário que o nosso olhar deve estar sempre direcionado para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Aí então nós podemos ter certeza de que a glória de Deus será refletida com eficiência através das nossas vidas. O quarto fundamento nós somos um vaso de barro que contém um tesouro. Vaso de barro. Todos os vasos de barro nessa terra
eles devem conter um grande tesouro. E esse tesouro é Cristo Jesus. É o tesouro mais valioso. Nós sabemos que todas as coisas das quais desfrutamos nessa terra, nada recebemos por mérito. Tudo que temos, tudo que recebemos, tudo que somos, nós devemos a Cristo Jesus. Nós só podemos receber alguma coisa através da misericórdia de Deus. Tudo que nós conseguimos através do nosso trabalho é dom de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz para que o homem possa comer, beber, desfrutar o bom de todo o seu trabalho. Palavras escritas no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. Alguém pode falar, mas é fruto do meu trabalho. Sim, mas quem te deu o trabalho? As nossas boas atitudes nada acrescenta para a nossa salvação. Nada acrescenta para a salvação eterna. A Bíblia é clara e nos garante que a salvação nos foi dada de graça e que nenhum centavo ou valor nos foi requerido por Deus. Ele não pediu nada. E que a salvação é completa apenas e unicamente através de Cristo Jesus. Portanto, somos totalmente dependentes de Deus. Como vasos de barro, devemos então nos despojar de todo orgulho, de toda autoestima e andarmos no caminho que Cristo nos ensinou, caminho que nos credencia ser merecedor de recompensa. Olha bem, andar nos caminhos de Cristo não vai nos credenciar ser merecedor de recompensa alguma. E muito menos garante a salvação. Pois já foi dito. A salvação é dom gratuito de Deus. Tem muita gente pensando, porque eu vou na igreja, porque eu dou meu dízimo, dou minha oferta, faço isso, faço aquilo, contribuo com a igreja, eu estou salvo. Não. Lê do engano. Andar nos caminhos de Cristo não nos credencia a salvação. Nós precisamos ter a imagem do que realmente somos. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. A palavra descrita no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Portanto, irmãos, nós que nos chamamos de servos de Deus, devemos nos ver como vaso de barro. Um vaso que contém um tesouro de valor inestimável. Esse tesouro é Cristo. Devemos idolatrar nosso Deus
e não a nós mesmos. Eu costumo dizer, nós somos um instrumento na mão de Deus. Nós nada fazemos, nós nada temos. Tudo que acontece é da graça de Deus. Nós podemos até errar. Nós não somos infalíveis. Como barro, somos quebradiços. Mas nós não podemos viver quebrado. O vaso quebrado, ele expõe o que está dentro. E no nosso interior existe um tesouro precioso. E que é o de maior valor. É o conteúdo que sai em nós. O que vale realmente é que está dentro do vaso, não é o vaso. O vaso é de barro. Quebra. Não vale nada. Mas o tesouro que está dentro do vaso, esse tem valor inestimável. Esse verdadeiramente é inestimável o valor. Então, como vasos de barro, precisamos estar limpos. Limpos por dentro e por fora. Vazio de toda a imundícia. E possa contaminar esse vaso. Como vaso terreno, nós devemos estar livres do pecado, livres também das coisas boas, livres das coisas boas, para que essas coisas boas não tomem o lugar que pertence a Cristo. Um lugar que só deve ser ocupado por Cristo Jesus em nossas vidas. Porque quando a pessoa adquire muitas coisas boas, ele acaba permitindo que essas coisas ocupem o lugar que é de Cristo. O vaso, ele deve ocupar um lugar bem baixo. Porque quanto mais baixo o vaso tiver, mais fácil é de encher. Infelizmente, irmãos, muitos vasos hoje, eles podem estar limpos, vazios, mas não estar baixo o suficiente para que possa ser cheio. Pois eles não se escondem do pó e, portanto, Deus não pode enchê-lo. Toda honra, toda glória, somente a Deus pertence. E somente Ele deve ser exaltado. Jamais o vaso. Infelizmente, nós vemos muita gente se exaltando, achando ser grande coisa, quando na verdade não somos nada. Somos vasos de barro. O quinto fundamento que nós podemos tirar dessa palavra dessa noite é sermos cooperador e embaixador de Deus. Cooperador e embaixador de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao domínio de Cristo, isso é quando nós pedimos
que Ele venha a ser Senhor de nossas vidas, Deus nos torna embaixador do seu reino. Como embaixador, nós temos a missão de viver e pregar o Evangelho. O Senhor quer que espalhemos por todo mundo, através da pregação e do testemunho de vida, testemunho de uma vida transformada e transformada por Ele, a oportunidade da reconciliação com Deus. É isso que Deus quer. Que as pessoas perdidas do mundo olhem para nós e vejam o que Deus fez na nossa vida. E possam se espelhar em nós. Um embaixador é aquele que representa seu governo em outro país. E nós, como os embaixadores do reino celestial, nós representamos Deus nessa terra. Portanto, é nossa tarefa, como verdadeiros embaixadores de Deus, zelar pelos interesses do nosso rei e mostrar a todas as demais pessoas o que é ser um cristão verdadeiro. Palavras descritas no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia nos afirma que todo cristão é representante do reino. Todo cristão leva consigo, na jornada dele nessa terra, uma jornada de peregrinação. Sim, uma peregrinação por essa terra, levando conosco um legado inseparável. E essa nossa responsabilidade é o privilégio de sermos um representante oficial de Cristo numa terra estrangeira. Nós temos esse privilégio. Nós somos representantes, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então cabe a nós, a cada um de nós, honrar nossa pátria, honrar nosso rei e cuidar, enquanto estivermos nessa terra, uma terra estrangeira, porque nós somos estrangeiros nessa terra, cuidar dos negócios do nosso rei, fazendo com dedicação, com extremo zelo, gozando dos privilégios e da imunidade que um cidadão comum não dispõe. O homem do mundo, cidadão comum, não dispõe dos privilégios que nós temos como embaixadores de Cristo nessa terra. Esse privilégio, irmãos, são exclusivos de embaixadores. E não são privilégios permitidos a qualquer cidadão, aos cidadãos comuns. Não, é exclusivo dos embaixadores. As boas novas, elas não podem se autoanunciar. Não. Por isso Deus precisa verdadeiramente de cooperadores para anunciá-las. O Evangelho precisa de uma voz para ser anunciado. E esse é o plano de Deus, desde o início, desde o princípio, que o ser humano
feito para adorá-lo, também se tornasse o anunciador das boas novas em todos os tempos. E a partir de João Batista, Deus levantou colaboradores para fazer esse trabalho. Homens que apontam para Cristo Jesus e o anuncia como Salvador e Senhor de todas as pessoas. Palavra descrita no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 6:1. Ser cooperador é fazer aquilo que é comum. Algo que é comum a duas ou mais pessoas. Portanto, ser cooperador indica comunhão, intimidade, compartilhar uma tarefa, trabalhar lado a lado. Essa é a relação que temos com Deus. Cooperamos para que o seu reino se estenda cada vez mais nessa terra. Que o seu reino se estenda cada vez mais entre as pessoas. E que o seu filho seja conhecido, amado e imitado por todos. Mas em que seremos cooperadores de Deus? Nós somos cooperadores de Deus no trabalho de Deus, no sofrimento de Cristo, no testemunho do Espírito Santo. O trabalho de Deus envolve cada um dos seus filhos para o desenvolvimento do seu plano. Cada um de nós, sem exceção, temos um papel para executar dentro desse empreendimento divino. Portanto, cabe a cada um de nós descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas dentro do plano divino e obedecer. Conhecer a vontade de Deus e obedecer. Como cooperadores no sofrimento de Cristo Jesus, nós podemos esperar a oposição do mundo. Uma vez que a pregação do Evangelho, ela será acompanhada de perseguição. Perseguição da parte dos que resistem a Deus. O inimigo, ele vai estar sempre atento. Ele vai estar sempre de tocaia. Sempre com o intuito de impedir que o Evangelho se propague. E que almas sejam libertas das suas garras. Cristo nos chamou para testemunhar, mesmo que em face de sofrimento, mesmo que para isso precisamos morrer por Cristo. No entanto, irmãos, isso não significa que devemos provocar tal perseguição. Não. Nós não precisamos provocar nada. Mas se a perseguição vier, devemos aceitá-la.
mas aceitá-la com fé, pois pela graça de Deus ela pode se tornar uma bênção, porque Deus tem o poder de transformar dor, sofrimento em bênção. Como cooperadores no testemunho do Espírito Santo, nós somos levados a testemunhar com eficácia, com poder, sobre toda a verdade bíblica. Com nossos lábios, com nossas vidas, nós somos levados a declarar ao mundo que as obras do mundo são más e que precisam conhecer a verdade, as verdades do Evangelho. Tal cooperação é de suma importância, pois iremos falar através de palavras e ações os fatos e o significado do Evangelho. Nós vamos falar, nós vamos declarar. E o Espírito Santo, ele nos dá poder para esse testemunho. E ele realiza aquilo que eles não podem fazer. O sexto fundamento é ser templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós o fôlego de vida para sermos a sua habitação. Ele nos fez para que pudesse morar dentro de nós. Por isso, nosso corpo, como santuário de Deus, deve ser cuidado com todos ele, com todo amor. Palavra descrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o que vemos, uma vez que nossos olhos eles são a porta de entrada da nossa alma. Então nós não podemos deixar nos contaminar por nada que o adversário, que o inimigo possa nos apresentar. Então, cuidado com o que nós vemos. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos, para não sermos contaminados pela audição. Por isso nós devemos selecionar o que iremos ouvir. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, porque nossas palavras podem edificar ou matar. Logo, as nossas palavras devem ser guiadas pelo Espírito Santo, para que somente edifiquem. Como templo do Espírito Santo, devemos ainda cuidar do nosso corpo, tanto na sua estética como na nossa saúde. A estética reflete como estamos interiormente. Podemos ser pobres financeiramente, mas nunca podemos ser relaxados e negligentes.
devemos ter uma higiene corporal, devemos ter hábitos que externem nosso zelo como templo de Deus. Somos o templo de Deus, mas também somos filhos, e por isso devemos ser um referencial em cada momento vivido, sendo zelosos no agir, no falar, no pensar, sendo exemplo em tudo e para todos, buscando cada vez mais a santidade em amor. O sétimo fundamento: como virgens, ser puros. A palavra de Deus apresenta dois grupos de pessoas, grupos dentro do padrão cristão. São as virgens prudentes e as virgens nécias. Ser virgem não se refere ao sexo, e sim às pessoas candidatas a ser noivas do Cordeiro, noivas de Cristo. É preciso lembrar que tais virgens são pessoas que se denominam cristãos. Elas se autodenominam cristãos. Em nenhum momento Jesus Cristo classificou as virgens prudentes como sendo a igreja e as virgens nécias como sendo o mundo. Mas pelo contrário, todas essas virgens são pessoas encontradas dentro das igrejas. Então, para que Deus se agrade de uma virgem, é preciso que ela seja pura. Isto é, pertencer ao grupo das virgens prudentes. Sabemos que Cristo virá buscar a sua noiva. E a noiva é a igreja. A igreja verdadeira. E a igreja verdadeira só será formada pelas virgens prudentes. Nenhuma virgem nécia participará da igreja. Ela participa da igreja na terra. Mas a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, aquela que vai ser arrebatada, nela elas não terão lugar. Embora muitas pessoas estejam dentro de uma igreja, grande parte delas são virgens nécias. São virgens que não conseguiram, durante a sua caminhada nessa terra, se libertar do mundo, se libertar de todas as coisas que o mundo oferece. As virgens prudentes, além das lâmpadas acesas, elas têm azeite de reserva, enquanto que as nécias são desprovidas da reserva. E essa reserva é o diferencial entre tais virgens. Uma vez que a grande fonte de azeite é a palavra de Deus. As prudentes estão alicerçadas na palavra e pode-se utilizar desse recurso em suas necessidades. As nécias, elas não renovam seus estoque de azeite, que é a palavra de Deus. E por isso, irmãos, eles são fadados ao fracasso.
pois na hora que elas precisam realmente, elas terão pela frente o problema do reabastecimento, pois não possuem tal recurso. Não estão cheias da palavra de Deus. Através desse fundamento, podemos verificar claramente se nós estamos agradando ou não a Deus. O objetivo meu em falar para vocês isso nessa noite é despertar a cada um para que sejamos preparados quando a vinda de Cristo. Que a nossa luz esteja brilhando com muita intensidade, brilhando com muita intensidade naquele dia, e que sejamos fortemente abastecidos pela palavra de Deus. Sim, irmãos. Que naquele dia estejamos preparados para tal encontro, e que tal preparo seja das virgens prudentes e não as nécias. E esse preparo, irmãos, deve começar agora, já. Pois nós vamos vendo na última hora. Depois tudo pode ser tarde demais. Lembre-se que fomos chamados para edificar templos vivos para o nosso Deus. Não fomos chamados para construir igrejas. Fomos chamados para ganhar almas. Almas que permaneçam. Para Ele, toda a nossa adoração, todo o nosso respeito. A Ele, Cristo Jesus, toda a glória. Amém.